Hello, good morning. How are you? I'm fine. And you? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que nós já vimos em sala de aula, demos início a ele no primeiro bimestre, mas vamos dar continuidade agora no segundo bimestre, que é o verbo to be. Nós vimos duas formas do verbo to be no primeiro bimestre, que é a forma afirmativa e negativa, mas agora no segundo bimestre a gente vai dar continuidade vendo a forma interrogativa, ou seja, nós vamos aprender a fazer perguntas. Mas como eu sei que é um assunto muito importante e que a gente já faz um tempo que a gente viu, vocês passaram 30 dias de férias em casa, a gente está nesse período de pandemia, eu vou fazer uma breve revisão antes da gente prosseguir com ele, certo? Então, preparei aqui um material, vou compartilhar com vocês, para vocês poderem acompanhar, certo? Então, vamos lá. Vamos usar aqui, peraí, que tá travando. Ótimo. Então, aqui. Verb to be review. Essa é uma revisão do verbo to be e a gente vai lembrar. Em que situações nós usamos o verbo to be? Para falar de características, humor, situações temporárias. Como assim, professora? Essas são as características bases do verbo to be. São as situações-chave em que nós usamos ele. Então, quando falamos de características, a gente vai falar, por exemplo, se uma pessoa ela é alta, baixa, gorda, magra, loira, morena, então a gente vai usar o verbo to be para isso. Se a gente vai falar do humor, como essa pessoa está se sentindo, se ela está feliz, se ela está chateada, se ela está doente, se ela está ocupada, se ela está atrasada, tudo isso pode ser encaixado em humor ou em situações temporárias, tá? Uma coisa que é agora, mas daqui a pouco pode não ser, algo que tem um tempo determinado, ok? Então vamos lá. Em português, o verbo to be significa ser ou estar. Então esses são os dois significados principais do verbo to be. Mas é importante vocês lembrarem que o verbo to be ele tem três formas, forma afirmativa, negativa e interrogativa, mas ele tem três conjugações, ou seja, três palavras que são usadas que a gente vai ver já já. Então, ele vai seguir na forma afirmativa a seguinte estrutura: o sujeito, o verbo to be e o complemento. No sujeito, a gente vai usar sempre o pronome pessoal apropriado, que é a pessoa de quem a gente vai estar falando. O verbo to be vai ser a conjugação do verbo to be apropriada para o sujeito e o complemento, que é sempre uma informação extra, uma informação adicional à frase. É obrigatório? Não, nem sempre. Em algumas situações vai ser obrigatório, em outras nem tanto, ok? Vamos ver aqui um exemplo. I am a teacher. Eu sou professora. Então, o I aqui, eu tenho o sujeito, am, que é o verbo, a forma conjugada do verbo to be, e a teacher vai ser o complemento. Deixa eu pegar aqui o pontinho de luz para vocês verem melhor. Isso, agora vai ficar melhor para vocês verem, certo? She is happy. Ela está feliz. Então, she, ela, sujeito, is, a forma do verbo to be, e happy, complemento. Pronto, tudo tranquilo, certo? E aí, nós vamos ver aqui os personal pronouns. O pronome pessoal ocupará a função de sujeito na frase. Então, isso aqui a gente já viu, mas vamos relembrar. A gente tem I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que é o pronome usado para animais, objetos, fenômenos da natureza, esse tipo de coisa. You, vocês, we, nós, they, eles, certo? Esses são os pronomes pessoais e os significados em português. E eles vão ser muito importantes porque os pronomes pessoais sempre vão ser os sujeitos. Professora, num sujeito eu posso usar o nome de uma pessoa? Pode. Por exemplo, eu posso colocar aqui numa frase, em vez de dizer ele, he, eu posso dizer Marcos. Certo? Só um exemplo. No lugar de it, eu posso dizer the dog, o cachorro, certo? Então, tudo isso vai ser de acordo com a frase, a situação. Pode ser um ou outro, tem a possibilidade, ok? Vamos continuar. Vou botar aqui de novo. Pronto.
E aí, na forma afirmativa, a gente tem I am, you are, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Professora, mas tem you duas vezes. Vai ser sempre are? Vai. Só que vocês vão lembrar que um é para singular e outro para plural. Mas como é que a gente vai saber? Pelo contexto que vocês vão saber. Não tem como a gente saber só olhando. Pelo toda a situação que ele vai estar descrevendo, a gente vai saber se é singular ou plural, certo? Então, a gente tem aqui singular, plural. Então, aqui, ó. Eita, veio um errinho aqui agora que eu vi. A gente tem aqui, ó, do am ao is, singular. Do you are ao they are, plural, certo? Lembrando que isso é só revisão, por isso que eu tô passando bem rapidinho. Exemplos. I am happy. She is a doctor. They are sick. Aqui eu posso juntar o she com o is e botar só o apóstrofo S, tá? Do mesmo jeito que eu também posso colocar juntar o they com o are e botar só o apóstrofo RE, certo? É obrigatório? Não, lembrem-se, vocês usam a forma que vocês acharem mais apropriada para essa situação. Combinado? Vamos continuar. Eita. Na forma negativa, negative form, a gente tem a seguinte estrutura. Sujeito, subject, verb to be, o not e o complemento. Extremamente importante o not aí. Se não tiver not, não está na forma negativa. Então, vamos ver aqui os exemplos. She is not my sister. She is not my sister. Ela não é a minha irmã, certo? E a gente tem a forma contraída, a forma contrata, quando a gente junta duas palavras. Lembrando que are mais not vai ser aren't, is mais not vai ser isn't. É obrigado a usar assim? Não, você usa a maneira como você acha mais importante, como você acha mais fácil, na verdade. Ou assim, ok? Então precisa ter muita atenção. Vamos aos exemplos. Cláudia isn't my aunt, she's my mom. Então, a Cláudia não é minha tia, ela é minha mãe. Marcos e Fernando aren't friends, they are cousins. Marcos e Fernando não são amigos, eles são primos. Agora, a forma interrogativa, que é a forma que nós vamos nos aprofundar mais nessa unidade. Aqui. Na forma interrogativa, a gente tem a seguinte estrutura. O verbo to be vem primeiro, depois aqui vem o sujeito, depois o complemento e, por final, o ponto de interrogação. Então, a grande característica da forma interrogativa é a inversão, quando a gente inverte a ordem das palavras. Antes era o sujeito que vinha primeiro, depois vinha o verbo to be. E agora não, o que vem primeiro é o verbo to be, depois vem o sujeito. Vamos ver nos exemplos. Aqui. Are they twins? Yes, they are. Elas são gêmeas? Sim, elas são. Outra coisa muito importante. Toda, muita atenção. Vou até escrever isso aqui, porque vocês precisam saber isso. Todas as perguntas começadas com o verbo to be, ou seja, am, is e are, obrigatoriamente respondem-se com yes ou no, certo? Todas as perguntas que a gente responde em inglês com verbo to be, que começa com verbo to be, obrigatoriamente a resposta é sim ou não, certo? Por quê? Se eu perguntar, a gente não sabe que o verbo to be é ser ou estar, né? Então, se eu disser assim, você é feliz? E você disser assim, sei lá, 3, vai fazer sentido? Não vai. Se ele é seu primo, se você disser qualquer coisa diferente de sim ou não, não vai fazer sentido. Não está respondendo a pergunta, certo? Então, por isso, obrigatoriamente, tem que usar. Começou com is, com am ou com are, a resposta vai ser sempre sim ou não, ok? Então, a gente tem aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa resposta.
Sempre que a gente tiver a resposta, ela vai começar com sim ou não. Aí você vai repetir o sujeito e depois o verbo to be, certo? Então aqui, por exemplo, verbo to be, sujeito, complemento. Are they twins? Elas são gêmeas? Então aqui eu coloco yes, a resposta, repito o sujeito, they, e coloco o verbo to be. Pronto, yes, they are. Agora, se a resposta for negativa, vamos ver um exemplo aqui. Is she a teacher? Ela é professora? No, she isn't. She's a secretary. Não, ela não é. Ela é secretária. Então, quando a forma ela é negativa, a resposta é não. Quando a resposta é negativa, você vai colocar o no, repetir o sujeito, repetir o verbo to be e acrescentar o not. Aqui está junto, o isn't. Tem o is e o not tudo junto numa palavra só. Mas pode ser separado também, certo? Então, Vamos voltar aqui para mim. Pronto. Então, eu quero que você pegue o seu livro, certo? Você vai pegar o seu livro e vai abrir as páginas que eu vou explicar a atividade que vocês vão fazer, certo? Pegue seu livro, abra na página 24 e aí tem algumas observações, depois eu vou explicar a atividade, ok? Na página 24 tem aí note, umas anotações. E diz assim, para formar a interrogativa do verbo to be no present tense, basta inverter a posição do verbo com o sujeito, que foi o que a gente acabou de ver. Não se usa a contração na resposta curta, afirmativa. Disse, yes, I am. Eu não posso juntar o I e o am na resposta, tá? Nem posso dizer, yes, he is. H-E''S. Não posso, tá? Então, depois do lado. Em respostas curtas negativas, só existe uma forma contraída para a primeira pessoa do singular. No, I'm not, tá? Não tem como juntar o am com o not, só o I com o am. Esses são só alguns detalhes, algumas observações que é importante vocês saberem. E aí, vocês vão fazer a página 25. A página 25, tá? Na número 1, você vai completar, só para reforçar aquilo que a gente já estudou sobre verbo to be, você vai completar com a forma correta do verbo to be, am, is ou are, tá? Na número 2, vocês vão transformar todas essas frases em forma interrogativa, ou seja, vocês vão transformar todas em pergunta, e quando eu falo pergunta é inverter a ordem, como a gente viu agora, e não pode esquecer do ponto de interrogação. Se esquecer o ponto de interrogação, não é pergunta, tá certo? Precisa do ponto de interrogação. E na número 3, a gente tem aí alguns exemplos. Tem um exemplo de algumas datas. E vocês estão todas em português e vocês vão fazê-las em inglês, como a gente já fez antes em outros exercícios e eu corrigi já, inclusive. Então, isso vai ser tranquilo, certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, podem entrar em contato. Na próxima videochamada, eu vou corrigir. Ok? Bye bye. See you.